Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, reunidos aqui neste dia 5 de novembro de 2023, neste domingo, em que nós celebramos o dia de Todos os Santos, a solenidade, lembrando que seria o 31º domingo do tempo comum, mas no Brasil, como dia 1º de novembro não é feriado, o dia de Todos os Santos é celebrado no primeiro domingo após o dia 1º. E o evangelho que nós temos é trazido de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, já ouvimos esse evangelho no decorrer dessa semana das bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, apresentado por Mateus, que está no capítulo 5, 6 e 7, que é a constituição do novo povo de Deus, as orientações e constituição do novo povo de Deus, que segue Jesus, e Jesus vai sendo o novo Moisés, que proclama agora os caminhos e o que devemos fazer para que a gente possa entrar no reino de Deus, na terra prometida, que é o reinar de Deus, o mundo de Deus, a realidade de Deus presente na vida de cada um de nós. Cada um tem um tempo, uma história, e todos nós temos uma missão de construir uma história, de construir uma vida, de construir algo para que a gente possa um dia, já que Deus irá pedir prestação de contas da nossa vida, que a gente possa um dia apresentar algo para Deus. Não é uma tarefa fácil. Afinal, há muita gente no mundo que só funciona. Há outras não, há outras que conseguem fazer muita coisa, mas tem gente que só funciona, né? Tem gente que vive num mundo muito estreito, muito pequeno, tem gente que consegue fazer algo a mais, tem gente que se torna importante para o próximo, tem gente que só vive na esfera e na busca pelo poder. Então nós temos de tudo nesse mundo. O fato é o que eu tenho na minha vida e na minha história. Todos nós queremos ser felizes, mas a proposta de felicidade para Jesus é aquilo que vai nos levando a viver e superar as dificuldades da vida na fé em Deus. É na pobreza em espírito, ou seja, o ser humano totalmente desapegado. É o que dizia Mestre Eckhart, né? O pobre é aquele que não tem vontade, não tem conhecimento e não tem posse. Esse é o pobre. Ele não tem vontade, ele não tem conhecimento e não tem posse. Ele abre mão da sua vontade, do seu querer, ele abre mão do seu conhecimento, ele abre mão da sua posse para ficar totalmente abandonado nos braços de Deus. Este é o pobre. Este é a pobreza. Mas também a gente mansa, a gente que está aflita, a gente que precisa de misericórdia, a gente que é manso de coração, a gente que promove a paz, há pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Cada um recebe segundo aquilo que vive dentro do contexto que existe. Na verdade, nós passamos por tudo isso no decorrer da nossa vida, né? Há momentos que a gente consegue se livrar da fúria, a gente se torna manso do coração. Há momentos que a gente abandona a guerra, os conflitos e começa a promover a paz. Há momentos que a gente luta e sofre porque somos pobres e também porque estamos lutando pela justiça.
Viu? Então, a gente vai colocando a nossa vida no meio de tudo isso. Quando nós celebramos a santidade, nós temos uma ideia romântica, melancólica e até bonita de que ser santo é ser perfeito, mas historicamente não é nada disso. Ser santo é viver uma vida em busca de fazer a vontade de Deus. Tanto que o termo santidade ele é usado do Novo Testamento para cá, né? E, inclusive os fariseus se julgavam santos, reservados para Deus. Santo é alguém reservado para Deus. Os fariseus se julgavam santos também, porque eram reservados para Deus. Mas talvez o conceito mais bonito é aquele, é uma vida em que a pessoa passa a vida lutando para fazer a vontade de Deus. Ser santo não significa não ter pecado, todos os nossos santos tiveram seus pecados, tiveram suas falhas, tiveram seus erros, tiveram seus equívocos, tiveram sua história antes de conversão. São Paulo tem sua história antes da conversão. Santo Agostinho tem sua história antes da conversão. Santo Afonso tem sua história antes da conversão. E tantos outros santos que nós conhecemos que têm história antes da conversão. E a história antes da conversão não é aprovada por Deus, não é abençoada por Deus, mas faz parte da história do santo. Todos têm os seus pecados, suas falhas. Todos têm suas fragilidades, suas crises de fé. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu nos últimos 8 meses da sua vida, teve uma angústia terrível se realmente Deus existia. E morreu no total abandono a respeito se Deus existia ou não. Quer dizer, uma santa, uma doutora da igreja, uma grande mística, entre uma crise violenta a respeito, Deus existe ou não? Será que Deus me abandonou? É os momentos em que Deus nos leva para o inferno, né? Há momentos na história que Deus nos coloca no inferno para saber como é que a gente sai de lá. É aquilo que Deus fez com Abraão, né? Abraão, me dá seu filho. Só, mas é o meu único filho. Mesmo assim eu quero. Moisés, volta lá, vai falar com o imperador. Mas eu fugi de lá há 40 anos, não interessa. Vai lá falar com ele, traz esse povo para a terra prometida. Pedro, larga tudo isso aí, vem cá, siga-me. Então a gente vive enfrentando essas dificuldades, esses conflitos, essas realidades que às vezes nos deixam atordoados, desorientados, e por isso a necessidade da oração, a necessidade de estar sentado perto de Jesus para ouvi-lo, a necessidade de olhar que às vezes nós não estamos bem, mas há uma esperança de que Deus não nos abandonará, que Deus não nos deixará, que Deus não se esquecerá de nós. Por isso, cada momento que a gente para escutar a palavra de Deus é um momento em que a gente se alimenta de alguma coisa para que a nossa vida tenha um pouco mais de propósito, um pouco mais de sentido, que a gente não viva deixando a vida me levar, a vida leva eu, segundo a teologia de um pagodeiro aí, mas que a gente viva na consciência de que eu preciso dar a minha contribuição para a história deste mundo e que a minha contribuição seja boa, que a minha presença nessa cidade da Lagoa da Confusão, seja uma presença significativa, exemplar, que a minha presença dentro da igreja, seja ela qual for, seja também um testemunho de vida, em que cada pessoa que me vê, cada pessoa que se encontrar comigo, ela possa acalmar o seu coração e encontrar em mim um ponto de apoio. Há momentos da vida em que a gente precisa de um ponto de apoio, né? Sem um ponto de apoio, a gente não consegue, né? Quando eu sofri um AVC há muitos anos atrás, eu perdi o movimento do lado esquerdo. Quando eu comecei a voltar a andar e fazer alguma coisa, eu precisava de um ponto de apoio. Mas a gente tem que saber que hora que a gente vai precisar desse ponto de apoio. Se é antes da quase recuperação, não adianta, que o ponto de apoio não sustenta. Se é depois, também é inútil, porque a gente não precisa mais dele. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida e nos fortaleça na fé. Dizia o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, nasceu em 1809, morreu em 1875. Você não se consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Então sejamos responsáveis pela fé que nós professamos. A gente não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Sejamos responsáveis hoje e amanhã e sempre com a fé que nós professamos. Um abraço e até mais.